Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa live hoje em que nós vamos falar sobre TDAH, como você talvez nunca tenha visto ou ouvido. Sejam muito bem-vindas as mamães chegando aqui. Hoje eu vou chamar um colega, hoje na verdade é um dia muito especial porque tem bem tempo que eu estou esperando para fazer essa live. Muitas pessoas pedindo para falar sobre esse tema, um dos temas que talvez tenham trazido aí as maiores angústias, para as mamães que têm recebido esse diagnóstico dos filhos e também para pessoas adultas, que estão dentro desse quadro, digamos assim. E então é um dia em que a gente vai falar aqui de uma forma completamente diferente de tudo que talvez esteja aí sendo visto e ouvido, tá? Então eu vou chamar meu colega, o Leôncio, daqui a pouco ele vai chegar. E enquanto isso eu quero que vocês vão colocando aí, se tiverem dúvidas. Eu fiz ali, abri a caixinha de perguntas, foi em cima da hora, então vieram poucas perguntas, mas eu vou buscar responder todas aqui. E quero que vocês me digam aí, quem aqui tem os filhinhos, com esse diagnóstico ou suspeita, ou alguém que seja um adulto aí, uma mamãe ou um papai, e que tenha esse diagnóstico também, pra gente poder tornar essa live mais interativa, que na verdade um bate-papo mesmo, e com a participação do meu colega, que é um especialista em nova medicina germânica, que é a base de tudo que nós vamos trazer aqui hoje, tá? Estou vendo aí alguns colegas chegando também. Então, gente, só para começar, enquanto o Leôncio chega, enquanto ele não chega, é o seguinte, a gente tem visto muito falar sobre as crianças que estão recebendo esse diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, vocês vão ver aqui, daqui a pouco a gente vai começar, vocês vão ver que aqui a gente vai falar sobre sintomas, os sintomas por trás desse diagnóstico. Porque quando a criança recebe esse diagnóstico, ou o adulto, que passa pelas avaliações de médicos, neuro, psiquiatras, psicopedagogos, há um cenário, em que há vários sintomas, algumas dificuldades da criança ou do adulto, e esses profissionais levam em consideração esses sintomas, essas dificuldades, e fazem ali uma avaliação, e dentro do que há lá de protocolos, enfim, há um enquadramento dentro desse diagnóstico. Então é importante aqui, desde já, a gente começar a trazer quais são esses sintomas, que sintomas são estes que as crianças ou que o adulto vem apresentando ou já apresentou em algum momento e que levou a esta necessidade de buscar ajuda. Tá? Então quem aqui é mamãe, que está passando por este desafio aí com seu filho, já pode ir colocando aqui quais são os sintomas. E aí a gente vai construir a nossa conversa aqui, o nosso raciocínio em cima destes sintomas também, tá bom? Então tá, então enquanto estamos aguardando o Leôncio chegar, eu não sei se ele já chegou aqui, deixa eu já começar a colocar as perguntas. Aqui já tem uma pergunta assim, com quantos anos pode ser avaliado? Nós vamos falar sobre isso, tá? Aqui tem umas outras perguntas que eu anotei aqui, tá? Por exemplo, este é um diagnóstico que há apenas para adulto? Para crianças, E aí eu já falei também que há adultos que têm esses diagnósticos também, tem mais algumas perguntas aqui e nós vamos falar sobre todas essas perguntas, tá? Então, a Kel Marques já colocou assim, falta de atenção. A Raquel, falta de atenção e concentração. Então, é importante a gente ter clareza aí de quais sintomas são estes, deixa eu ver aqui se o Leôncio já entrou. Bom, gente, chegando mais gente aqui, a Cláudia, a Andressa,
Isso aí, a Raquel, né? O Evandro também chegou. Então vamos chegando aí. Quem puder, gente, já encaminha para outras pessoas. Vamos encaminhar, vamos, né, distribuir esse conteúdo. O Instagram entrega pouco, então eu coloquei ali o post muito em cima da hora, também não teve muita entrega, né? Porque existe toda essa questão aí da entrega do Instagram. Boa tarde. Eu não me lembro o nome, tá? Ruter. Boa tarde, seja bem-vinda, tá? Então vamos encaminhar aí para quem você conhece, manda aí para as mamães, para quem você acha que vai poder ajudar com esse conteúdo, porque realmente é um conteúdo bem diferente, tá? Informações que vão ser, Alessandra, bem diferentes da maioria das informações que a gente tem quando a gente busca lá, né, sobre TDAH. A Ana também entrando. Então, imaginando aqui, né, que aqui tem mamães que já passaram por essa travessia, né, de buscar ajuda médica, buscar ajuda dos profissionais e chegarem a ter um diagnóstico dos filhos. Eu quero que vocês me contem depois como que foi, coloquem aí, como que foi o primeiro momento em que você percebeu que tinha alguma coisa, né, acontecendo com seu filho e que você foi buscar ajuda. E qual a primeira ajuda que você buscou, né? Geralmente a gente vai no Google, né, para buscar entender o que está acontecendo e tomar ali uma direção, buscar um profissional para nos ajudar. A Laura está perguntando se vai ficar salva essa live. Por alguns dias sim, vai estar aqui no Instagram. Eu não sei se a gente vai manter, porque a gente também está formando lá um material, né, que é mais estruturado com esses assuntos, né, mais densos. Mas de todo modo, por enquanto vai estar salvo aí, tá bom? Com 5 anos levei no neurologista, a Ana está dizendo. Porque certamente, né, Ana, já surgiu alguma dificuldade do seu filho, e aí você percebeu que alguma coisa estava acontecendo com ele e foi buscar ajuda, né? Amanda Campos, a minha colega, seja bem-vinda, Amanda. E muita gente entrando aqui, a Laura também já perguntou, né? Bom, então deixa eu ver se o Leôncio aparece aqui, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo incluir o Leôncio aqui. Ou será que para ele não apareceu ainda? Vamos dar um tempinho, porque às vezes demora para o Instagram entregar, né? Então pode ser que ele também não entrou ainda, tá? Bom, gente, enquanto isso, deixa eu contar para vocês, né, por que eu venho trazer esse tema. Claro que eu já trabalho né, há um bom tempo aí com as mães e eu, né, por que esse assunto é um assunto que me chamava muito a atenção desde o começo, né, que eu comecei a trabalhar com crianças e como terapeuta, e a primeira coisa, né, que me chamava a atenção é o quanto tem de diagnóstico, né, desse transtorno e o quanto de angústia traz para as mães e até dificuldade de lidar mesmo. E às vezes se torna algo muito exaustivo no dia a dia, porque a criança, né, ela acaba tendo muita demanda específica pelo fato de ter essas dificuldades, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, né, e às vezes afetando a aprendizagem, né. Deixa eu ver, que acho que o... Ah, não é o Leôncio, deixa eu ver aqui. A Tânia mandou uma solicitação. Bem-vinda, Tânia. E aí eu comecei a ver que isso era muito, né, frequente e também trazia muita angústia para as mães. E depois, né, com o tempo também comecei a perceber que isso era comum entre pessoas adultas, né? Muitas pessoas, né, chegando e falando, eu já no começo de qualquer contato falava, olha, eu tenho dificuldade com cursos, eu tenho dificuldade com aula porque eu tenho TDAH. E aí, enfim, aquilo começou a me chamar a atenção, né, do quanto estava, né, sendo frequente as pessoas chegarem com esse diagnóstico, seja para as crianças ou para si mesmas, e também o quanto tinha um certo
quase que uma aceitação no sentido de que é algo que não tem muito o que fazer, né? Como se fosse assim, é um diagnóstico, né? Tem que lidar com isso e tem que buscar ajudar a criança a lidar com isso. E então me chamava muito a atenção. E como eu vou ver se no decorrer aqui, né, eu consigo contar um pouquinho de como foi isso para mim e para o meu filhinho, né, que tem 5 anos, que vocês, a maioria aqui já conhece, porque me acompanha. Quem não conhece, eu tenho um filhinho de 5 anos, 5 anos e meio. E então, assim é que eu comecei a ter mais interesse em estudar sobre esse tema. E foi assim que eu convidei o Leôncio também para a gente fazer essa live, tá? Então o Leôncio já chegou, eu vou colocá-lo aqui. Então tem algumas perguntas aqui, enquanto o Leôncio está entrando, já tem algumas perguntas, tá, gente? Olha aí o Leôncio. Como é que vai, Oi, Luciana? Leôncio, Tudo bem com você? Tudo bem, Leôncio. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite. Eu estava aqui fazendo uma introdução. Então, gente, esse é o Leôncio, meu colega, né? Na verdade, é meu terapeuta também, já tratei algumas coisas com ele. E já fiz grandes avanços, né, Leôncio? E, então, só assim, rapidamente, para contar para vocês, bem rápido, tá? Com o Leôncio, eu já tratei depressão, né? A gente, né, depois de muita coisa já feita, eu já fiz tratamento com ele de depressão minha. E também nós tratamos sobre asma, né? Asma brônquica. Asma, né? Asma, que é o termo mais conhecido. Então, o Leôncio, ele vai contribuir aqui para a gente falar sobre esse assunto e trazer uma visão muito diferente, como eu comentei. Mas eu peço que vocês tenham o coração aberto para a gente aprender um pouco mais com ele hoje sobre esse assunto tão relevante e que causa tantas angústias aí nas mamães, tá bom? Então seja bem-vindo, Leôncio. Obrigado. Então tá, Leôncio, só assim, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, né, de forma bem resumida, do seu jeito, qual que é a grande diferença que a gente, né, por que eu trouxe esse tema aqui, falando que é diferente de tudo que provavelmente as pessoas já viram. Eu queria que você explicasse como que a gente olha para esse diagnóstico, né? Do ponto de vista dos sintomas. E o que a gente tem por trás para a gente ter esse diferencial, né? Esse olhar diferenciado. Bom, toda a base, né, da percepção, da minha percepção como terapeuta desses temas, vem da medicina germânica, né, que é, eu diria, a última palavra em termos de tecnologia de avaliação e tratamento de doenças, né, como um todo. Então, a germânica olha o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como duas doenças distintas, que normalmente estão juntas, mas, no fundo, é mero acaso, né? Então, eu tenho uma criança que tem o transtorno de déficit de atenção, que é uma doença, na visão da medicina germânica, e tem a hiperatividade, que é outra doença. Né? E se você olhar para crianças que têm autismo, você também tem crianças autistas hiperativas e crianças autistas não hiperativas. Então, a criança autista que é hiperativa, ela tem, no mínimo, duas doenças. Uma é o autismo, que é uma doença também, e tem a hiperatividade, que é outra doença. Então, na visão germânica, são essas duas doenças, basicamente. E no caso do transtorno do déficit de atenção, a tecnologia da medicina germânica tem uma percepção radicalmente diferente também, né, do que a medicina tradicional, porque ela diz que a criança que é diagnosticada pela medicina tradicional com um transtorno de déficit de atenção, ela não tem déficit de atenção. Ela consegue prestar atenção em tudo que ela vê pela frente. Ela consegue prestar atenção numa boa. Isso se olha para uma criança que tem TDA, né? Ela está com os olhinhos esbugalhados, né? Olhando para as coisas, atenta o tempo todo, né?
ela presta atenção, né? Mas a medicina tradicional interpreta que ela não presta atenção o suficiente, porque ela esquece das coisas. Então ela não presta atenção. Isso é um racionalismo, diria, infantil, no fundo, né? Achar que a criança esquece porque ela não presta atenção. Claro que se a gente não presta atenção nas coisas, a gente esquece. Mas a criança não tem um déficit de atenção, ela consegue prestar atenção, mas ela esquece. Essa é a questão. Então a criança que tem déficit de atenção, ela esquece, ela não tem acesso à memória de curto prazo. No fundo, a memória é registrada na criança, toda ela. Todos nós temos, segundo a segundo, a nossa memória registrada. Mas a gente não tem acesso a tudo isso com facilidade. A gente tem acesso a memórias que são carregadas de emoção, principalmente. Então, uma criança que tem transtorno de déficit de atenção, ela não tem transtorno de déficit de atenção. Ela tem uma atenção normal. O que ela tem é uma memória de curto prazo mais frágil, digamos assim. Como tem pessoas lá que têm Alzheimer, por exemplo, né, que também têm perda de memória de curto prazo. E elas percebem que não se lembram das coisas passadas. No fundo, é o mesmo problema quase, né? A pessoa, o adulto, o idoso, ele presta atenção, mas ele esquece as coisas de curto prazo. A criança com TDA também esquece. É o mesmo sintoma, na verdade, que ocorre. É um sintoma do esquecimento. Quem tem cachorro em casa ou tem gato em casa, já deve ter tido a oportunidade, eventualmente, de fazer uma experiência, né? Uma gata ou uma cadela que deu cria aos seus filhotinhos. Então, está lá com 1 dia, 2 dias os filhotes, você pega um filhotinho daqueles ou 2 daqueles filhotes e tira da mãe. Deixa longe por 1 dia. Claro, alimenta o filhote, cuida do filhote para ele não morrer, né? Mas depois, se você devolve no dia seguinte o filhote para a mãe não aceita o filhote. Ela rejeita o filhote. E a gente encontra isso, para quem gosta de filmes como Discovery, etc., programas como Discovery, e eu sempre gostei desses programas de natureza, etc., a gente sempre vê filhotes abandonados pela mãe na natureza, né? E a gente olha aquilo e pensa, puxa vida, que mãe malvada que abandonou o filhote. Mas não é malvadeza. A gata desse experimento que eu falei, que ela não reconhece o filhote, ela não reconhece o filhote por uma proteção do organismo. O organismo faz ela esquecer aquele filhote, para não sofrer a ausência dele. E poder se dedicar para os outros filhotes. Então, o esquecimento não é um acidente que ocorre na vida daquela gata. É uma proteção do organismo dela, que faz ela esquecer aquele evento de perda daquele filhote. E é esse exatamente o mesmo mecanismo, né, que afeta uma memória de uma criança com TDAH. Né? Ela também está esquecendo as coisas de curto prazo para se proteger. Esse é o fim, esse é o objetivo daquela perda de memória. Para ela se proteger e não sofrer tanto por esquecer aquele evento. Então, assim como a mãe da gata, né? A mãe do gatinho, esquece o gatinho ao ponto de não reconhecer mais como seu gato, e nem dar leite, eventualmente, a criança também esquece para se proteger, né? Do mesmo tipo de problema. E o problema que a mãe teve é separação. Ela perdeu o filhote. Ela separou-se do seu filhotinho. E isso faz ela sofrer muito. E ela esquece para não sofrer mais. E a criança também teve o mesmo conflito, separação. Normalmente, separação da mãe. Mas pode ser separação do avô, separação do brinquedo, separação do cachorrinho. Né? Então, ela teve um conflito de separação. E cada conflito de separação que a criança tem, ela esquece aquele evento da separação. Só que a gente não tem uma memória tão seletiva assim de fazer esquecer apenas aquele evento. Né? A gente esquece tudo associado àquele evento de uma certa maneira ou de outra. Então, quando a gata perde o filhote, ela esquece o evento da perda do filhote e esquece do filhote, inclusive. Esquece outras coisas que estavam junto naquele espaço de tempo da perda do filhote. Então, a criança, quando tem a separação, ela esquece a separação. Esquece uma série de outras coisas associadas a ela.
É que vem Vem no num pacote. pacote, É, né, Leôncio? Como se fosse assim. Já que eu não tenho como selecionar exatamente o que eu vou esquecer, porque é algo inconsciente, isso se aplica a tudo e aí a criança fica supostamente sem exatamente. memória para quase nada, né? Digamos, né? Ela fica esquecendo tudo porque ela está no modo Proteção. autodefesa e de Então é isso. sobrevivência, Então, né? esse evento de encontrar, de lembrar da separação, daquele evento de separação, ele é muito dolorido. Então, o corpo bloqueia tudo que em volta disso aí, né? Qualquer coisa pode chamar a atenção daquilo, né? Se ela sente um cheiro, né, que estava presente no momento que ela teve aquele conflito de separação, ela se lembra daquele conflito, né? Talvez não se lembre conscientemente, mas o corpo lembra daquele conflito. E o corpo reage de novo àquele conflito e reage à dor daquele conflito. Se ela vê uma cor que estava presente no momento da separação, o corpo relembra do conflito, né? Pela cor. Ou se sente um gosto de alguma coisa, quem tem alergia a glúten, é o mesmo mecanismo. Ele está sentindo aquele glúten faz ela lembrar de um evento que tinha glúten, que era um evento dolorido. E começa tudo de novo, né? Então, várias coisas são Exatamente. gatilhos para aquele evento. A nossa memória é poderosa nesse aspecto, guarda todos os momentos daquele evento. Então, o corpo esquece tudo, para não ter o risco de lembrar daquele evento. Então, quem tem uma criança com Exatamente. TDAH, essa criança está se protegendo de um sofrimento muito grande, né? E não vale a pena forçar ela a lembrar na marra essas coisas, né? Mas ela puder. Exatamente. Aí esse é o primeiro ponto, né, Leôncia? Até para a gente esclarecer aquilo que eu falei lá no começo. Aqui é o primeiro ponto em que a gente faz essa distinção muito grande, porque aqui a gente está falando o seguinte: não é um acaso, não é algo que a criança não está prestando atenção, ou seja, ela não tem uma deficiência da capacidade de Não. prestar a atenção. Ela está dentro de um mecanismo de sobrevivência, de proteção, de algo, de um conflito muito Dolorido. intenso, né, que ela viveu e que foi foi percebido por todo o sistema nervoso autônomo, né, e teve a necessidade de criar essa saída, né, para proteger a criança de ter que, né, de ficar relembrando aquele fato Sofrendo. e ter que Exato. ficar revivendo Então, aquela dor a da criança separação, está né? protegida, né? E Ela está aí, protegida enquanto ela tem o TDA, né? exatamente. Porque é por isso que a gente olha para a medicina germânica, a gente sempre vai ter em mente o seguinte: o corpo vai arrumar uma Sim, solução, né, Leôncia? O corpo vai arrumar uma solução para aquilo que representa um perigo à nossa vida e à exatamente. nossa sobrevivência. Então, se passar por uma separação dolorida, difícil para a criança, o corpo arruma uma solução, então faz com que ela cresça. E isso serve para a Sim, criança como também para o adulto, né? Que adultos também têm esse conflito e também gera essa exato, mesma resposta exato. do corpo, né? Então, é, então a essência, né, do recado que eu quero passar para as pessoas, para terem um novo olhar para o TDAH, é que é fruto de uma separação. Então, havendo uma separação, ocorre isso, né? E, é claro, o esquecimento é proporcional à intensidade da dor da criança no momento que ela sentiu a separação. Agora, como a vida segue seu caminho, é provável, é possível que a criança tenha outros conflitos de separação. E aí, quando tem dois conflitos de separação, né, a coisa fica pior ainda, né? Então, as crianças que são diagnosticadas com TDA, hoje, elas normalmente têm dois conflitos de separação. Ou seja, a perda de memória é muito mais intensa, né? Memória de curto prazo é muito mais intensa, porque a proteção é muito maior, né? Ela está com uma proteção muito maior, né? Exatamente. E aqui, como eu falo muito para mães e para mães de Sim, criancinha bem pequena, né, Leôncio? O que eu sempre trago é o seguinte, é que essas separações, esses conflitos, esses traumas, né, eles podem ter pode. acontecido lá na barriga da mãe. E como é um período, né, de formação do nosso corpo, de todo o nosso sistema nervoso autônomo, isso fica arraigado lá nas raízes mesmo, né, da criança, do corpo, de todo o funcionamento. Por isso que
às vezes a criancinha, desde pequenininha mesmo, ela já está apresentando Verdade. esses sintomas. E é interessante também, né, a gente falar que isso gera uma Sim, propensão à repetição, né, de novos conflitos, de separação, e ela encarar todos esses conflitos de é, forma muito mais intensa do que uma que eventualmente não exatamente. passou pelo mesmo conflito lá na Então, o fase efeito de intrauterina. você estar tendo, né, ou melhor, da criança estar tendo esses conflitos de separação, o efeito é um aumento, uma intensidade da doença, né, entre aspas, que as pessoas percebem naquela criança. Cada vez ela esquece mais, no fundo, né? Então, esse é o tema, né? Então, em missa germânica, Exatamente. a gente vê que quando a criança tem dois conflitos de separação, né, um afeta o lado direito do cérebro, o outro lado esquerdo do cérebro, os dois entram em conjunto e aí deixa a coisa mais pesada para a criança e para todo mundo em volta, né? Então, apenas para dar uma revisada na separação, o que é o conflito de separação, né? É um conflito que pode ser a separação do pai e de uma mãe, pode ser uma separação que o pai foi trabalhar e a criança queria muito estar com o pai ali perto, e o pai tem que trabalhar e ela sente aquilo como uma separação. E ela fica travada sem saber o que fazer. Isso gera um conflito na criança. Ou pode ser a mãe, ou pode ser ambos, né? Ela pode mudar de escola, né? Mudar de escola, ela separa do quê? Separa dos amigos dela naquela escola que ela estava, né? Separa dos coleguinhas dela daquela escola. E é um conflito de separação, e a criança sofre por isso, né? Ela pode ter um conflito quando nasce o irmão mais novo que ela, né? E quando o irmão mais novo nasce, depois que ela está crescidinha já, com 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, a criança sente que está abandonada pelos pais. Ela sente isso porque o irmãozinho que chegou, ele é toda a atenção da família agora. Todo mundo preocupado com ele, só tem os olhos para ele, e ele é deixado de lado. Ele, ao ser deixado de lado, pode sentir-se separado da família, abandonado da família, né? E essa separação também pode gerar um conflito que faz com que ela esqueça esse momento, né? Pode ser quando a mãe está na sua licença de gravidez, né? Tem o filho, e a mãe tem que voltar a trabalhar agora. E a criança, apesar de ter 4 meses lá de idade, sente a mãe longe de casa agora, porque ela voltou a trabalhar. E a criança interpreta isso como a mãe foi embora, né? Perdi minha mãe. E aí gera um conflito de separação da criança também, né? Outro lado, a criança que vê os pais discutindo, né? E é ruim para a criança ver os pais discutir por todos os aspectos, mas um deles é esse. Na hora que ela vê o pai discutindo, ela já tem medo de separação. Tem medo que o pai vá embora, que a mãe vá embora, que os dois vão embora, né? E ela fique sem um ou sem nenhum dos pais. E esse medo de ficar sozinha já gera um conflito de separação também. Então pode gerar um acréscimo no TDA da criança, né? Ou então, os pais que estão trabalhando, né? Trabalhando, malhando para ganhar dinheiro, para poder sustentar a família, poder ter uma aposentadoria saudável, e não dão atenção para os filhos o suficiente. E o filho se sente separado, se sente abandonado pelos pais. E essa sensação de abandono do filho, estar longe dos pais, pode criar no filho um conflito de separação, né? E esse conflito de separação uma separação indesejada, que nesses exemplos que eu dei todas foram separações indesejadas, ou um conflito de separação desejado, ou seja, ele quer separar daquela, né, daquela pessoa e não consegue. Quer separar daquela babá, porque a babá é ruim para ele não consegue separar da babá, né? A mãe não tira a babá dele, o pai não tira a babá dele, ele é obrigado a conviver com ela. Também é um conflito de separação, né? Então, a separação, o conflito é tanto uma separação desejada, que é o mais comum em TDAH, mas a indesejada, perdão, a comum é a indesejada, como pode ser desejada. Então, os dois conflitos de separação geram um problema na criança de TDAH. Sim. E ela pode estar passando por abuso, né? Abuso emocional, abuso Pode? sexual também, né? E isso faz com que vai criando um ciclo em que ela vai É. repetindo o mesmo Sim. conflito, e isso vai reforçando, né, E a esses conflitos dificuldade dela. todos, abuso, etc., podem criar na criança outras doenças ainda, né? Então, a criança pode ficar deprimida, por exemplo, né? Ou bipolar,
E muitas vezes a criança bipolar ou deprimida é diagnosticada como TDAH. E não tem nada a ver com TDAH. É uma outra coisa, talvez um autismo, coisa parecida. Né? Agora, a criança, quando está na fase bipolar dela, na fase depressiva, ela tem baixa concentração. Ela não quer saber de nada mesmo. Aí ela não quer prestar atenção, não é que ela não consegue, ela não quer prestar atenção em outras coisas. Está com depressão. E a criança, no outro lado da bipolaridade, quando está eufórica, né, ela fica desatenta, ela presta atenção em tudo, né, ao mesmo tempo. E não presta atenção em nada especificamente, ela fica distraída. Então, dá a ideia para o médico que ela tem TDA. Na verdade, não necessariamente tem TDA. Né? Então, a chave do TDA é a separação. E esse problema de separação também na primeira infância, ele tem uma outra consequência, né, além do TDA, que é causar dislexia na criança. Né? Essa capacidade, dificuldade de articular as palavras, de falar as palavras corretamente. Né? E aí, ela não lembra das palavras que tem que falar. Né? Aí ela não consegue falar bem porque ela não lembra. Né? Sim. E isso vai gerando reflexo na vida escolar, né? Até a Amanda colocou aqui que normalmente aparece ela colocou, interessante perceber que geralmente é no momento escolar que esse diagnóstico vem à tona. Tanto pode ser por causa da separação que a criança passa, né? E aí ela, que não tinha esses sintomas antes, ela passa a ter porque ela passou pela separação ali no momento que ela está indo para a escola. Quanto também pode ser porque na escola começa a observação dos profissionais que né, tem ali dentro um protocolo, um parâmetro, né, de resultado da criança com relação à aprendizagem. E aí isso pode gerar ali uma demanda, né, de avaliações. Mas aqui eu queria só parar um pouquinho para fazer uma reflexão seguinte, né? Eu não sei como que vocês estão percebendo isso, se estão percebendo aí qual que é a grande diferença, porque aqui a gente está falando o seguinte, a gente sabe que tem um conflito, ou mais, ou vários conflitos que podem vir desde a barriga da mãe, né? Conflitos de separação, e que vão deixando isso mais intenso, né? Os sintomas mais intensos. E que isso faz diferença para a gente entender, porque aí a gente atua na causa, né? Que a gente não vai ficar atuando sobre o sintoma e buscando, às vezes, conviver com os sintomas, criar saídas e soluções para os sintomas. A gente vai atuar na causa. E também é importante esse esclarecimento, por quê? Porque se a gente sabe que é a separação que causa essa dor tão grande na criança, que gera esse funcionamento, né, essa saída do corpo, então a gente também precisa cuidar para que a gente não continue gerando esse conflito, para tirar a criança, né, do que a gente chama dos trilhos, né, da repetição desse conflito. Porque o que mais às vezes acontece, e isso eu vejo nos atendimentos, né? A criança, ela começa a ser, lá na escola, né, surge essa suspeita, e ela começa a ir para avaliações, até o fato de ela ir para uma avaliação, fica lá horas com um profissional que não compreende, que não acolhe, aí começa, às vezes, rotular a criança, ela se sente ainda mais separada, às vezes rejeitada, às vezes não compreendida pelos pais, e isso gera um sentimento de abandono também, né? De não sou bem aceito nesse grupo. Então, isso vai reforçando e criando ainda mais conflitos de separação para a criança. Ela vai ficando ainda cada vez, né, com sintomas mais intensos. E aí que vai preocupando e vai dando outras repercussões, como o Leôncio falou, da dislexia, às vezes, né, e o sono também afetado. E então, é importante a gente ter clareza disso, porque isso pode acontecer, eventualmente, de forma esporádica. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. O meu filhinho, agora, como a gente se mudou recentemente, o meu filhinho teve uma separação muito, muito forte para ele. Ele se separou de um amiguinho muito querido. E ele apresentou esses sintomas de TDA. Por quê? Por que ele apresentou? Porque ele passou por um conflito muito grande para ele e ele apresentou sintomas. Né? Porque ele já tem na história dele outros traumas de separação, outros conflitos, e quando veio esse é como se fosse assim, o gatilho para todos os demais, né, anteriores. Então ele também, isso aconteceu pontual,
e pode ser algo que eu lide por um tempo e aí consiga resolver, fazer com que ele passe pela superação desse conflito. Aí o Leôncio vai falar um pouquinho mais. Daqui a um tempo ele já está fora, né, desse quadro, digamos assim. E se eu não conheço isso, e eu começo, né, a ficar preocupada, e daí começo a levar para avaliações, e daí a pouco ele recebe um diagnóstico, e eu começo a atuar sobre sintomas, e ele ir reforçando, e ele não é compreendido, e ele não sente que aquilo que ele viveu, né, foi compreendido, e aí a gente, né, agrava E a daí começa situação a tomar ainda mais. remédios, né? Que o médico dá, Ritalina, etc., para tentar curar a criança, né? Quando ela já está protegida pela doença, né? Que não precisa curar nada, ela precisa enfrentar a situação, né? E você comentou também aí, Exatamente. gostaria de reforçar, que muitas vezes esse conflito de separação vem do útero, né? Vem lá dentro do útero. E muita gente já pode achar estranho, mas como é que pode lá um problema no útero, né, afetar a criança? É que, na verdade, a mãe afeta a criança mesmo depois de viva, né? Até os 7 anos de idade, os sentimentos que a mãe tem, a criança percebe o que a mãe sente. Mesmo estando longe da mãe, não precisa estar grudada na mãe. Pode estar no outro quarto, noutra cidade até. A criança percebe o que a mãe está sentindo. E muitas mães percebem isso. Acho que meu filho está com algum problema. Eu estou me sentindo desconfortável com meu filho. E corre atrás do filho para ver o que está acontecendo com o filho e ver que o filho está com algum problema, né? De dor de barriga, dor de cabeça, coisa parecida. A mãe sente isso, porque ela está em contato com o filho. O filho sai da barriga, mas não sai da consciência dela. E a criança também. Ela saiu da barriga, mas não sai da consciência da mãe. E a mãe não sai da consciência do filho. Então, até os 7 anos, tudo que a mãe sente, o filho sente. E, na maioria das vezes, esse sentimento na mãe, por ela ter experiência, ela passa por aquilo, sofre, etc., e toca a vida de uma boa. E a criança, que não tem experiência da mãe, passa por aquilo, e aquilo pode gerar um conflito nela, né? E ela gera um conflito, gera uma doença, né? E se a mãe passar por um conflito de separação que ela supera, porque já é traquejada, já tem muitos quilômetros de experiência na vida, de rodagem, né? De rodagem. Ela supera aquilo. E a criança não. Porque a criança não tem essa experiência. A criança é inocente. Então a criança cria um conflito de separação. E esse conflito pode gerar o TDAH. Na verdade, a criança pode gerar qualquer doença, né? Se a mãe tem uma situação indigesta, a criança tem problema de estômago, ou de intestino, né? Se a mãe não quer falar alguma coisa, a criança fica com dor de garganta, né? Se a mãe não quer ouvir alguma coisa, está ouvindo coisa que não quer ouvir, a criança tem dor de ouvido. Então, quando a criança está doente, eu primeiro olho para a mãe, né? A mãe deve estar tendo problema lá, que para ela talvez não tenha sido um problema, mas teve um sentimento suficientemente intenso que a criança percebeu e a criança acha que é dela. A criança não consegue separar o que ela sente da mãe. Ela está sentindo aquela falta de uma pessoa, aquela separação de uma coisa que ela não sabe dizer o que é, e ela acha que é dela aquilo. Aí o corpo, ok, separou, vamos esquecer, né? E começa tudo de novo. Exatamente. Isso aí foi importante você falar, Leão, porque eu até lembrei, porque eu falei aqui que meu filho passou pela separação do amiguinho, mas o amiguinho foi o que eu consegui ver, porque ele também viveu, né, todo o sentimento que eu vivi da separação dos meus amigos, das minhas coisas, da minha cidade, que eu estava acostumada. Então, é isso mesmo. E a outra coisa, né, que eu ia comentar é que, como a gente vê assim, muitos casais se separando durante a gestação da criança ou depois, ou casais, né, que, como né, no meu caso, por exemplo, né, que desde o início da gestação, a mãe vive a separação da pessoa, ou a não aceitação, ou o que for, e ela sofre ali durante todo aquele tempo com aquela separação. Então a criança está vivendo essa separação também. E ela vai nascer já com, né, com aquele conflito já latente ali. Então ela já vai ter TDA, né? Agora, Leôncio, uma coisa que eu trago sempre, né, e que eu fico, assim, meu intuito também é mostrar para as mães e para as pessoas que a gente não tem uma doença, né? A gente tem às vezes algo que o nosso corpo, uma saída que o nosso corpo criou para enfrentar uma determinada situação. Se essa situação, se esse conflito, né, é resolvido, a gente não tem mais a doença, porque a gente não tomou posse da doença, ou nem ela tomou posse da gente.
A gente tem um quadro, uma situação que está como está diante de uma necessidade de um corpo reagir daquela forma, né? Então, assim também com Na verdade, TDA. toda doença é assim, né? Só para dar um exemplo disso, né? Por que o corpo reage com doenças e como que ele reage? A minha mãe tinha uma empregada doméstica que trabalhou anos lá e a empregada roubava coisas da minha mãe. Minha mãe já estava com 90 anos de idade, mas era muito controladora. Faltava um potinho de margarina, dos 3 que ela tinha comprado, ela dava falta, né? Faltava um saquinho de açúcar, dava falta. E minha mãe vivia tendo infecção urinária, né? O que é infecção urinária? Marcação do território. Então, a empregada roubava, né, um pote lá de creme de leite, minha mãe percebia, ficava pé da vida, né, fura da vida com a empregada, mas não fazia nada. Ela não reagia como devia reagir. Né? E o que ele devia fazer? Devia dar uma bronca na empregada, porque ela parasse de roubar. Né? Mas minha mãe não reagia. Se minha mãe não reagia, o que o corpo entende? Preciso dar um apoio para essa velhinha, para que ela possa reagir. Né? Vou colocar uma infecção urinária nela, que ela vai fazer xixi de hora em hora, para ela poder marcar o território. Né? Então, a infecção urinária é uma solução biológica se eu não marco o meu território no falar. Se eu não ponho uma cerca nos meus produtos, eu coloco chave nos meus produtos. Né? Então, aí eu falei para minha mãe, mãe, quando a empregada roubar, você vai lá e dá uma bronca nela. Ah, mas ela disse que não foi ela. Não importa o que ela diga, mãe, dê uma bronca nela. Você sabe que alguém roubou e sabe que só foi ela, e não você. Então, dê uma bronca nela. E assim a minha mãe começou a agir, começou a dar bronca cada vez que roubava alguma coisa. Minha mãe parou de infecção urinária. Ela tinha cada 3 meses e ia no hospital para ficar um dia, 2, para tomar antibiótico por causa da infecção urinária. Com esse comportamento dela agir, o corpo dela não precisou mais reagir com doença. Né? Então, ela nunca mais teve infecção urinária. Então, assim é com toda doença. Se a criança tem aquele conflito de operação e não age, né? Não grita, não guerra, não grita com a mãe, não berra com o pai que está se afastando, volta aqui, o corpo entende que ela ficou travada, não teve força de enfrentar. Então, o corpo vem ajudar para enfrentar. Então, vamos esquecer. Já que você consegue brigar com o assunto, vamos esquecer o assunto. Né? Assim é o TDAH, como todas as doenças também. E, Leôncio, e diante disso tudo, né, qual que é o caminho de solução? Então, já que os conflitos são conflitos de separação, né? E por que o medicamento, por exemplo, né, não é a solução, muito embora muitas vezes acaba sendo considerado como tal? Primeiro, o medicamento não é a solução porque ele apenas barra conflitos, né? Se você está com dor de cabeça e toma um paracetamol, você não curou a sua doença que gera dor de cabeça. Você tirou sintoma da dor de cabeça. Apenas isso. Então, os remédios, eles mudam os sintomas, mascaram os sintomas para não ficar tão feio, né, os problemas que a criança tem. Mas não vão na causa do problema, portanto, não resolvem. São paliativos. É como tomar aspirina para dor de cabeça. Depois que passa o efeito, tudo volta. Né? E você tem que tomar remédio a vida inteira nesse processo. Né? Psiquiatra que gosta disso. Né? Psiquiatra passa remédio para você usar a vida inteira sempre. Ele não passa remédio para usar por um tempo. Né? E se você para de usar, ele briga com você. Né? Então, remédio não resolve os problemas, que resolve ir na doença. Então, qual é o problema da doença da criança? É a separação. Esse é o problema. No caso do TDA. Né? E a criança sentiu a separação como uma coisa inesperada, não esperava que fosse separar. É muito doloroso para ela estar sentindo aquela separação, se afastando dos pais, ou dos amigos, ou da escola. E ela fica travada, ela não sabe o que reagir, não sabe o que fazer. Não abre a boca para gritar ou coisa parecida. E ela fica calada, ela sofre sozinha aquele problema. Isso gera o conflito. Então, a saída para a criança resolver é, no fundo, fazer a criança enfrentar a separação. Enfrentar a separação. Né? Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode, por exemplo, fazer a criança assistir um filme onde haja separações. Né? E, tendo a criança sofrendo a separação, conversar com ela. O que ela está sentindo daquela separação? O que ela acha que podia fazer? Como é que poderia ser a história diferente, coisa parecida? Para a criança ficar pensando no problema da separação e dar outras ideias. E ao pensar na separação, ela pensa no problema dela. E já começa a deixar
o problema dela mais leve, né? Então, esse é um ponto, né? O outro ponto de enfrentamento é dizer para a criança, pedir para a criança lembrar de um momento de separação, né? Que foi ruim, quando a mãe foi para a escola, foi trabalhar, e ela ficou sozinha, ou mudou de colégio, a criança ficou sem os amigos. Lembrar desse momento. Se você induzir a lembrança, a criança consegue lembrar de algumas partes disso. E consegue lembrar o suficiente para achar desagradável essas coisas. E na hora que a criança acha essas cenas agradáveis, você pede para ela localizar o pior momento daquela cena e contar uma história. Põe os bonequinhos dela lá para contar uma história. Esse é o bonequinho do papai, esse é o bonequinho da mamãe, esse é o bonequinho do meu amiguinho, esse é o meu bonequinho. Então o meu amiguinho foi para longe, mostra o amiguinho andando para longe, a criança fica sozinha, daí a criança corre para a mãe e fala tal coisa para a mãe. E faça a criança contar uma história bacana, né? Com aquele afastamento, com aquela separação que ela sofreu, né? E se ela contar uma história maravilhosa, ela consegue enfrentar todos os problemas desagradáveis que ela teve ali, né? E ao enfrentar aqueles problemas desagradáveis, a coisa se resolve. Aquele conflito deixa de ser importante para ela. E quando ela não mais se preocupa com aquele evento de separação que ela teve, o organismo dela reconhece isso, que aquilo não é mais importante para ela. E se a doença dela estava ali porque ela teve aquele momento importante de esquecimento, então o corpo diz, ó, então não preciso mais esquecer tudo, né? Porque ela consegue enfrentar essa cena agora. Então, aquela memória daquele evento começa a ser liberada para a criança. Ela consegue subir, aquela memória começa a fluir para dentro da consciência, começa a subir para a consciência, da inconsciência para a consciência da criança. Ela consegue lembrar e não sofre mais, porque ela já contou uma história bacana, ela foi capaz de olhar para aquilo sem sofrer, né? Então, essa é a técnica de enfrentamento. Sim, Uhum. Sim, e isso, claro que a gente está falando assim, parece até que, então é muito simples, né? Isso dentro da realidade de cada um, né, gente? Tem várias possibilidades de a gente ir construindo isso, mas o mais importante é a gente saber que tem como atuar e é atuando na origem mesmo. Então, por exemplo, né, no caso, se a mãe está vivendo uma angústia lá de uma separação, que ela se separou do pai da criança, e a mãe está angustiadamente vivendo aquilo todos os dias a criança também está vivendo essa separação. Então, é importante saber que a gente precisa tratar as coisas na raiz e que os filhos são espelhos. Então, eles vão também espelhar aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. E quando, né, a gente fala assim, e separações, né, diversas, separação na barriga da mãe, quando a mãe teve depressão, ou a mãe teve gêmeos, aí o gêmeo, né, perdeu o gêmeo. Então, tem muitas possibilidades, né? Mas isso que o Leão está trazendo são recursos muito simples que a gente pode ir utilizando, né? Já vou, inclusive, fazer isso hoje com meu filhinho, com relação à separação do amiguinho, né? E também trabalhando em mim. Por quê? Porque são recursos que estão nas nossas mãos. E como eu, quando né, comecei, ainda falta uma ponta, né, Leôncio? Mas tratar a asma, parece até meio, eu falei assim, não, mas é isso. É só isso que tem que fazer. Mas é mesmo muito simples. Só que a gente não faz, né? A gente não faz, a gente se desespera, a gente olha para os sintomas, se angustia, as dificuldades, aí a escola começa a pressionar. Aí a Amanda colocou aqui uma questão assim, ó, o problema é que vivemos numa sociedade que invisibiliza a criança. Então, assim, a gente está falando sobre atuar sobre os conflitos que a criança tem. Só que a gente está inserido numa sociedade que torna a criança cada vez mais invisível, mais rotulada, né? E a necessidade de as mães irem para o trabalho, então às vezes a criança tem que ficar na escola. Então a gente tem que entender isso tudo e saber que são conflitos que a criança está vivendo. E esses conflitos a gente pode ir diminuindo a quantidade deles, né? A recorrência deles, e tratando, né? De forma muito simples mesmo. E perder esse medo, né? Do diagnóstico, medo da doença. E assim a gente poder, inclusive, evitar, né, que a coisa vá se complicando, né? Se não tem como a gente fazer isso por conta própria, né? A gente, às vezes, se torna difícil a gente mesmo entender o que está acontecendo, que separação que houve. Busca ajuda, mas busca ajuda nesse sentido,
né? De trazer as coisas para a consciência, de saber atuar na origem, porque é lá que as coisas vão ser resolvidas, né? E trazer isso para a consciência ajuda muito para a gente evitar que as coisas aconteçam de novo. É E quando acontecer, a verdade. gente agir mais rápido. Porque o corpo Sim, vai entendendo também, né, Leôncio, que o corpo da criança, ele também vai, né, se a gente está atuando e está dando recursos, o corpo vai entendendo que está tudo que a gente está administrando. Então não precisa ele entrar no exatamente. modo Exatamente. sobrevivência, E tem né? muitas mães também, muitas pessoas que pensam no problema. Ah, mas eu me separei do meu marido já fazem 10 anos, né? E ainda continuo apaixonada por ele. Como é que eu não vou sentir essa separação do marido, né? Mas essa é uma situação e não um evento, né? E o que causa o trauma não é a situação, é o evento que causa o trauma. É o momento da separação que causou o trauma. Então você perdeu seu marido há 10 anos, então tem que tratar no momento da separação. E você não vai ter mais aquele trauma de separação. Vai continuar sentindo saudades? Vai continuar sentindo saudades, né? Mas a dor da separação não vai existir mais. Já está separado, já faz tempo, né? Sinto saudades, gostaria que estivesse aqui, mas não está. Então toco minha vida, toco minha vida. Então tem que lembrar que são eventos que causam traumas, não são situações de vida. As situações são causadas pelos traumas, mas tem que ir nos traumas, né? Como exemplo disso aí, né, de criança, de uma outra abordagem, eu tratei a semana passada uma criança com autismo. Ela tinha 2 anos e meio de idade. E eu vi que o autismo tem 4 tipos possíveis de traumas, né? Sendo que 2 traumas estão presentes, né? Como no TDA mais intenso, 2 traumas estão presentes. Aí eu falei para a mãe os tipos de trauma e ela identificou, né? 2 traumas lá. Um trauma de conflito de identidade, a gente chama, que ocorre quando a criança muda de escola ou muda de casa. E ela mudou de casa. E quando mudou de casa, ela começou a ter os sintomas, né, de autismo, autismo leve, parou de falar quando começou a ter os sintomas. E a criança, até hoje, tem medo de dormir no escuro, né? Então ela passou por um susto apavorante para a criança. E aí o segundo conflito. O conflito de identidade, mas o susto apavorante, criou autismo na criança. Aí então, eu tratei a mãe, né? Mas eu coloquei a mãe em contato, consciência de união com o filho, né? A mãe disse, a partir de agora eu sou o Pedro. E tratei ela de Pedro. Então, para mim, ela era o Pedro, o filho dela que tinha autismo. E tratei os 2 eventos, né? Até que os 2 ficaram irrelevantes nessa sessão. Aí, demorou 1 hora, mas uma sessão por aí. Aí eu liberei a mãe de, ó, se a gente acertou nos eventos, e pelo que você trouxe aqui, os eventos estão corretos, o tipo de trauma está correto para gerar autismo, se a gente acertou, esses traumas estão liberados agora, e a criança deve se livrar do autismo. Mas nos próximos 5 dias, os sintomas do autismo vão aumentar, porque esse é um processo normal da cura. O sintoma aumenta quando você cura, né? Para depois desaparecer de uma vez por todas. E encerrei a sessão. 1 semana depois, ela me mandou uma mensagem. Ó, eu acho que o meu filho reagiu muito bem à nossa sessão. Porque durante os 4 dias seguintes, ele ficou muito irritado, muito briguento, muito nervoso, muito chorão. Não queria sair do meu colo o tempo todo, né? E ele não é assim o tempo todo, né? Era nas crises dele. Mas no 5º dia, ele se acalmou, né? E começou a ficar normal, super normal, começou a convidar o irmão dele para brincar, coisa que ele nunca fez antes. Ele tem um irmão de 7 anos de idade, né? Ele começou a convidar o irmãozinho dele para brincar. O irmão sempre convidava ele para brincar, mas nunca o inverso. Agora, ele está agindo para pedir para o irmão brincar com ele. E ele vai toda semana nas terapeutas, da fonoaudióloga, etc. E ele foi nas terapeutas, e as terapeutas me disseram que ele é outro menino agora, né? Totalmente diferente de um menino da semana atrás. Então, essa técnica de tratar a criança pela mãe é uma outra abordagem, um outro recurso que você pode usar, né, para tratar a criança. Mas lembra, criança com TDA tem 2 traumas de separação, né, que tem que achar esses traumas e tratar, e resolve, de uma boa, né? A outra coisa, só para terminar, é que o outro lado do TDA é o TDAH, né, que é a hiperatividade. A hiperatividade são 2 traumas de sentir-se presa a criança.
Sabe quando você prende a criança, você segura a criança lá para receber vacina e segura os braços dela para dar injeção? Aquilo pode gerar um trauma de sentir-se preso. E segurando os dois braços, né? Segurando os dois braços, é um de cada lado que está sendo controlado. Então, é o lado aqui do cérebro e outro lado que é afetado. Aí ela pode ficar com hiperatividade. E por que ela fica hiperativa? Para movimentar aqueles músculos que ela não conseguiu movimentar quando estava presa. Né? Então, é o corpo tentando recuperar o trauma da criança também. Né? Sim. Então, gente, só para resumir aqui, o que eu até vi uma pergunta aqui, ó, meu filho, um comentário assim, ó, meu filho está sendo investigado por autismo leve e agora está com quadro de psicose. Está muito difícil. Aqui nós não vamos entrar, porque, né, o tempo também vai se esgotando, mas o que eu queria trazer, né, e que eu trouxe o Leôncio para explicar também para vocês é o seguinte. Eu não sei, né, como foi a jornada de cada um que chegou a diagnóstico de TDAH ou de autismo, mas o importante é, eu não sei também se em algum momento, né, algum desses profissionais falou sobre a origem e sobre isso que a gente está falando aqui. Então, o que pode aliviar o coração é assim, gente, tudo tem uma origem, tudo. E aqui, como eu falo, né, quem acompanha, fala, na verdade, eu sempre considero que a origem está lá na gestação e nascimento, a gente consegue ver lá os sinais do que vai acontecer depois também. Então, tudo tem uma origem. E para a medicina germânica, a gente até tem ali a correlação entre o que é o sintoma e a possível causa. Então, a gente sabe, né, olhar para o sintoma e identificar aquilo que causou. Mas quando a gente fala de a gente ter um diagnóstico, né, fechado, meu filho tem TDAH, e eu nunca nem sei o que causou, foi genética, ou foi alguma coisa que ele passou, não sei. Ele tem TDAH. Para começar, a gente está misturando uma coisa com a outra. Em segundo lugar, a gente talvez não está sabendo onde que a gente vai atuar, né? E aí a gente acaba se angustiando muito com as dificuldades que se apresentam. E a gente não vai na origem. Então, se a gente não vai na origem, vai só reforçando, né? E quanto mais a gente... O que acontece, né? Por uma questão de sobrevivência, a gente vai ter uma tendência a repetir as situações também, né, Leôncio? Para que em algum momento a gente pare para olhar para aquela coisa e tratar aquela coisa. Então, se passou por separação lá no útero da mãe, vai ter uma tendência a passar por um monte de separações. Para quê? Para que uma hora a gente pare para olhar aquilo e resolva aquele negócio, né? Então, as coisas vão se repetindo, reforçando e ficando, né, tendo outras repercussões. E aqui a ideia era trazer esse olhar. Né? Tem uma causa para TDA, tem uma causa para H, né, do hiperatividade, e tem uma causa para autismo, e tudo tem solução. A gente precisa olhar para essa origem e tratar a origem. Se é simples ou não, se é fácil ou não, é da história do que cada um dá conta, né, Leôncio? Porque, por exemplo, né, vou falar de um caso meu. Eu mesma, né, há pouco tempo, a gente estava, eu e o Leôncio, numa sessão em que a gente estava fazendo quase que uma anamnese, né, Leôncio? E a gente entendeu que eu tenho sintomas de autismo e que em algum momento eu vou tratar isso. Eu comecei por outras coisas que eram mais urgentes, mas eu tenho. Até então, eu estou com sintomas. Por quê? Porque eu, né, dentro dos conflitos que levam aos sintomas de autismo, eu passei por esses conflitos. E eu preciso, em algum momento, parar e tratar esses conflitos, né? Mas o importante é eu saber que tem uma origem e que no momento em que eu der conta, dentro das minhas prioridades, dentro das coisas que eu tenho aqui para fazer, em algum momento eu vou arrumar um jeito de tratar isso. Ou, se eu achar que isso não é relevante, eu também, né, posso deixar de tratar também. A gente sempre tem essas repetições que você falou, né? É que nem passar de ano, né? Eu faço uma matéria lá, estudo português. Se eu reprovo, eu vou ter que enfrentar de novo, no semestre seguinte, aquela matéria de novo. E cada vez que eu reprovo, o professor vem mais duro. Né? Então, as separações são cada vez piores que eu vou enfrentando.
E eu vou enfrentar até aprender a enfrentar a separação. Quando eu aprender a enfrentar a separação deixa de ser problema para mim. Né? E daí eu cuido das minhas coisas e isso não me preocupa mais. Né? Exatamente. E com relação à hiperatividade, e com relação à hiperatividade, como eu coloquei as duas coisas juntas, sabendo que a gente não ia conseguir falar sobre as duas coisas tão profundamente, né? Porque realmente são coisas diferentes. Mas eu coloquei assim porque o diagnóstico que as pessoas recebem é de TDAH. Né? Então, mas em outro momento eu trago aqui a hiperatividade para a gente falar. Né? Mas eu queria, para fechar, dizer assim para as mamães, né? Para olhar para essas situações de separação. Seja desde lá, de quando descobriu a... o Leôncio está duplicado. Será que tem algum... Tá duplicado? Será que tem algum... Tem um aparelho aí? Tem um aparelho. O áudio. O áudio. Você está com outro aparelho ligado? Você está com outro aparelho ligado? Não. Estranho, tá... A minha voz tá... Eu tô ouvindo a minha voz aí. Eu tenho computador aqui, mas não está ligado. Né? Bom. Não está ligado na... Eu acho que pode ser algum probleminha. Pode ser algum probleminha, né, da rede. Melhorou agora? Bom, acho que sim. Não. Acho que sim. Não melhorou, eu estou ouvindo a minha voz. Não melhorou, eu estou ouvindo a minha voz. Então, assim, mas vamos encerrar. Então, assim, para as mamães... podem olhar para todas, desde quando descobriu a gestação, olhar se elas passaram por separação, ou se ali tiveram depressão, se tiveram estresse exagerado no trabalho, que faz com que ela se desconecte da criança, ou lá no nascimento, né, se separou da criança. Então, vai conversando com a criança sobre esses eventos. Pode ser conversando, como o Leôncio falou, contando historinhas. Pode ser na conversa do sono REM, né, que também vai direto lá no inconsciente da criança. Pode ser separação depois também, no momento em que a criança foi para a escolinha. Pode ser a separação, né, do casal. Então, separações, todas as separações que aconteceram. E quando tiver dificuldade, busca ajuda, mas ajuda para olhar para isso, né? Porque isso vai dar o caminho de solução, porque é possível solucionar na raiz. E às vezes não estender isso, né, para uma vida inteira de uma criança, né? E saber que eventualmente, num determinado momento da vida, a criança pode passar lá por um conflito de separação e viver isso, e ter esses sintomas, como eu já passei na época do do retorno para a licença maternidade, da licença que eu passei também, e tive um período bem intenso, assim, de não conseguir lembrar nem... Né, mulheres, depois que tem o bebê, às vezes associam isso com questões hormonais, né, Leôncio? Mas, na verdade, às vezes é separação mesmo. Teve que deixar o filho lá para ir para o trabalho. Ela deixou o filho para trás e foi para o trabalho. E aí chega lá e não consegue ler um e-mail, não consegue prestar atenção, né? Prestar atenção em nada. Tá lendo o e-mail, lê metade embaixo, esquece em cima. Aí começa a se apavorar pensando que ficou burra, que não consegue mais fazer o trabalho, que foi o que aconteceu comigo, né? Então eu voltei da licença e não conseguia ler um e-mail de 2 parágrafos sem esquecer tudo para trás. Então, eu estava com sintomas, né, de TDA, né, por causa do conflito de separação. Só que eu não sabia, no fim das contas, acabou resolvendo de outras formas, mas se eu, né, ali tivesse me apavorado, talvez fosse no médico, ia tomar um remédio para melhorar a memória, qualquer coisa assim, não ia resolver, né? Então, o convite, né, é sempre a gente olhar para essas raízes e saber que tudo tem uma origem. A origem, né, costuma estar lá na origem da vida mesmo, lá no comecinho da vida. Mas vai se repetindo, né? As coisas vão se repetindo e vão dando sinais do que aconteceu, né, para a gente poder tratar. Então, bom, deixa eu ver se aqui a Lu, você aconselha um atendimento particular com você, um recurso seu, ou os dois? Então, gente, olha, o Leôncio é terapeuta, então ele trata, né, as mães, eu já tratei com ele, né, já fiz vários tratamentos. O Leôncio é um terapeuta
excelente. Eu também atendo, né? Atendo mais as mães das crianças, né? Para tratar a criança através da mãe, com vários recursos que tem, né? Tem muitos recursos, não são só não é só isso que o Leôncio falou, né? Tem vários recursos. E então eu estou à disposição, o Leôncio também, para poder receber vocês, né, em atendimento particular, individual. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está dentro não consegue enxergar, né? Fala assim, nossa, mas eu não consigo saber, não consigo ter ideia do que aconteceu. Mas a gente consegue, de fora, ajudar a pessoa a organizar essas ideias todas, né, as informações que chegam e dar um caminho, né, de solução para aquilo né, é uma dor muito grande. A Hipnose Guimarães está dizendo assim, eu apresentei sintomas de dislexia assim que me mudei sozinha do Paraná aqui para São Paulo, alguns meses atrás. Totalmente emocional. Né? Então, é exatamente isso. A gente vai lidar com sintomas, né, na vida adulta, mas é que a gente lida de um jeito e às vezes com muito mais recurso e com uma certa... para a gente é mais fácil a gente tolerar a própria doença, né, digamos assim. Da criança, a gente olha ali e já, né, bate um pânico e a gente se incomoda também com a pressão da escola, das pessoas em volta. E aí a gente, né, acaba cedendo para um sistema que também não está muito preocupado assim com a criança, né? Às vezes está mais, tem toda uma preocupação em enquadrar a criança num determinado protocolo de tratamento, né? Mas não com a história da criança, a história individual, né, da criança. Então, essa era a contribuição que a gente queria deixar, né, Leôncio? E o Leôncio, gente, um professor nesse assunto. Um professor nesse assunto. Então, foi um prazer enorme pro Leôncio. Foi um prazer enorme, grande, obrigada. Uma alegria muito grande, obrigada. E a gente pode fazer outras trazendo outros temas também. Prazer é tudo meu de estar aqui, Luciana. Né? Agradeço a você a oportunidade de poder, né, contribuir aqui com muita gente que está assistindo, né? E cada gente que assiste passa para outros, né? Dá um replay nessa live, né? E é muitas fichas caindo para muita gente, né? Então, é um conhecimento muito precioso que a gente precisa compartilhar com todo mundo, né? As nossas crianças hoje sofrem demais e desnecessariamente, porque não tem uma visão adequada para resolver esses problemas logo de cara. Né? E dá para resolver logo de cara, né? Dá para resolver. Então sempre tem solução com esses problemas todos. Às vezes mais complicado, às vezes tem que ir pela mãe, às vezes tem que ir pela criança, às vezes tem que usar filme, às vezes tem que usar brinquedo, mas sempre tem assim, uma solução, sempre tem um monte de recurso para resolver essas coisas. Né? Então, exatamente. Eu que agradeço essa oportunidade. Exatamente. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigada. Então tá bom, gente. Obrigada. Então tá bom, gente. Se tiver Obrigada por quem participou. Se tiver mais perguntas, quiser mandar ali no direct, eu respondo qualquer também. Coisa eu peço pro Leôncio. Qualquer coisa eu peço pro Leôncio. A ideia era a gente trazer essa visão. A ideia era a gente trazer essa visão com o que vocês já têm. Contribuir aí com o que vocês já têm. O coração, mas aliviar o coração tem e saber que tem uma solução, tem direção. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo. Então é isso, pessoal. Um beijo. Tchau, muito obrigada, viu? Tchau. Tchau.